Gente, bem-vindos a mais um episódio do Fato Bini Talk. E hoje eu tô muito feliz porque eu tenho a honra de receber aqui a médica do meu filho, uma pessoa muito querida, a doutora Juliana, endocrinopediatra. A formação dela é da Santa Casa de São Paulo. Ela é responsável pelo crescimento do meu filho João e finalmente a gente conseguiu ajustar aí, né, os horários e os dias para a Ju estar aqui com a gente. Ju, seja bem-vinda. Ah, gratidão. Eu quem agradeço. Eu falo que é sempre um prazer eu poder estar conversando assim sobre isso que eu amo tanto, não só no consultório, mas fora dele. Então, de verdade, assim, eu tô muito feliz aqui. E vamos começar falando Vamos desse lá. assunto tão vasto, gente, que é muita coisa que eu tenho para falar com a Ju. Ju, fala para mim o seguinte, qual é o papel do endócrino pediatra? Nossa, e aí é isso, né? É vasto. Porque eu falo assim que são todos os hormônios de todas as faixas etárias de 0 a 18. Ou seja, temos muita coisa, né? Eu acho que se a gente for colocar, eu colocaria assim, né, que a gente conseguir deixar o mais, saudável possível todo o crescimento e desenvolvimento da criança, né. Então isso envolve crescimento, isso envolve puberdade, isso envolve, a criança ter as grandes bases da vida saudável, né, para ela porque envolve quando não tá tudo no lugar, a questão da obesidade, isso envolve diabetes, né, e não só por erros alimentares e nem assim, a minoria na verdade, né, mas por alterações autoimunes, isso envolve tireoide, então a gente tem um campo muito vasto, mas eu acho que assim, acho que eu diria o grande papel do endocrinopediatra é a gente poder garantir que esse desenvolvimento, que esse crescimento da criança como um todo, seja o melhor possível. E uma coisa interessante é que meu filho acompanha com a Ju há muitos anos, né, desde pequenininho, ele vai no desde os 5 aninhos, ele vai no endócrino-pediatra, e a minha atenção, na verdade, eu comecei a reparar, né, e assim, olha, eu sou médica, hein, gente, mas eu comecei a reparar que ele era muito menor Uhum. do que os amiguinhos, assim, desproporcionalmente menor. E aí, aquilo estava me chamando a atenção, festinha de escola, dia das mães, eu olhava e falei assim: "Nossa, mas os amiguinhos são muito maiores do que ele". Então foi uma coisa que me chamou a atenção, e eu acabei comentando com o pediatra, e o pediatra na época virou e falou assim: "Não, Fátima, eu acho que ele precisa sim, de um acompanhamento com um endócrino". Mas é uma coisa que às vezes é difícil a gente ter esse nuance, né, da gente Sim, perceber quando que eu é um sinal, devo procurar o endócrino pediatra? sim. Eu sempre coloco que assim, quando procurar, quando o pai ou a mãe tiver qualquer dúvida, quando a criança trouxer alguma questão, né, e eu acho que essa questão da percepção da estatura, essa questão da percepção da evolução da puberdade, muitas vezes isso vem dos pais, mas muitas vezes isso vem da própria criança, né? E claro, quando vier do encaminhamento do pediatra, né? Acho que quando a gente está colocando especificamente sobre essa questão da estatura, e eu acho que é um dos carros-chefes da endócrino, eu brinco que toda criança deveria ter uma curva para chamar de sua, né? Uma curva de crescimento. E, todas as vezes que a gente vai ver o crescimento de uma criança, a gente precisa olhar o alvo genético, ou seja, a mãe e o pai. E aí vem aquela coisa: "Ah, mas porque de repente os pais são baixos, a criança vai ser?" Não, não necessariamente. Mas muitas vezes o contrário, a gente tem uma família, às vezes numa estatura um pouco mais alta e a criança não tá, né. Ou essa criança estava num ali, quando a gente fala de percentis de estatura, né, a gente tá falando daquelas linhas na curva do crescimento. Ela tá numa linha e ela começa a cair. Ou ela tá numa linha e ela começa a subir. Também isso pode ser um sinal de puberdade, né. É, isso foi uma coi eu se isso que você falou é bem interessante, porque às vezes, isso a gente tem que ficar de olho, porque às vezes pais de crianças que são muito altas, os pais, não, acham que é super ok, ele é super alto, mas de repente a criança tá numa puberdade precoce, isso significa que às vezes ela pode parar de crescer antes. Exatamente. Né, assim, a gente nunca cresce pela idade cronológica, a gente cresce pela idade óssea, né. Então, é exatamente isso, às vezes a criança tá super crescendo e aí de repente parou. Por quê? Porque a idade óssea avançou, né. Então, você que tá lá comigo já há um tempo sabe, É, eu né, sei "Vamos fazer a exatamente idade isso, óssea, vamos fazer a idade óssea". E muitas vezes, a hora que começa a puberdade, 1 ano de idade cronológica não é 1 ano de idade óssea.
Porque aí essa puberdade pode evoluir mais rápido e esse ossinho, ele pode ficar velho mais rápido. E aí a criança para de E crescer aí a e isso vai criança interferir na estatura final, né, que exatamente. é uma preocupação que a gente acaba tendo. Sim, Eu vou falar de mim, tá, assim, eu tenho essas particularidades, gente, porque o meu filho teve esse problema de crescimento e usa hormônio de crescimento há muitos anos. Mas era uma dúvida que eu tinha muito receio antes de começar a utilizar a medicação do hormônio do crescimento. Então eu acho que isso é uma coisa bacana a gente falar um pouquinho a respeito de mitos e verdades no uso dessa medicação, porque às vezes tem gente que pacientes que têm indicação e a gente percebe que os pais têm muito receio de utilizar por muita coisa que às vezes acaba ouvindo por aí, entendeu? perfeito. Acho que é muito importante e quanto mais a gente traz, né, todas essas questões, melhor fica. E é assim, GH é para todo mundo? GH é o hormônio de crescimento. É para todo mundo? Não. Mas quando bem indicado, e quando indicado, né, da forma correta, e eu coloco, né, individualizar tratamento, é a gente entender as demandas da criança, as demandas da família, né, as necessidades barra possibilidades dentro da medicina, a gente junta tudo e individualiza. Mas, eu acho que cada vez mais a gente tem, tido, né, eu brinco que a gente tem aí um colchão científico muito grande em relação à questão do GH, e a gente tem visto segurança, né, e isso tem sido cada vez mais propagado, mas eu acho que quanto mais a gente coloca, melhor, né. E acho que as grandes questões, ai, aumenta a chance de tumor, né, Que que eu esse é o acho grande que medo, acho que esse é esse o era o maior medo maior medo, dos né. grandes como pais, a gente pensa assim: "Nossa, mas se ele vai estimular o crescimento das células, ele de repente não está estimulando aí o crescimento de alguma célula maligna". Exato, né, e hoje eu acho que a gente sabe que, o GH ele não induz, né, nenhum tipo de neoplasia, nem nada assim neste, né, nesse tocante. As pesquisas mostram, né, que a longo prazo e hoje a gente já tem pacientes, com 40, 50, chegando pacientes com 60 anos, por quê? Porque o GH do jeito que ele é hoje, ele começou há 40 anos, né, e claro, a gente tinha uma indicação muito mais restrita, um acesso muito menor, então essas pessoas mais velhas, a gente ainda tem um N menor do que o que a gente vai ter acho que daqui a um tempo, por quê? Porque conforme a gente foi ganhando, né, conforme a gente foi ganhando tempo de uso, conforme a gente foi ganhando, robustez, né, de trabalhos científicos, enfim, a gente foi aumentando o leque, né, então antes era só para deficiente de H, aí depois a gente conseguiu colocar para pacientes com baixa estatura idiopática, pacientes que nasceram pequenininhos para a idade gestacional e não recuperaram, ou seja, a gente tem um leque muito maior e aumentando esse leque cada vez mais, né, nossa, melhorando muito a qualidade de vida de pacientes com algumas síndromes genéticas. É muito bonita, assim, eu falo que ver essa história do GH, ela é muito bonita. Eh, e eu acho que a gente saber, né, que quando bem indicado o hormônio é seguro, isso traz um alívio, né. Até na época eu acho que, a gente acabou conversando sobre isso, que ele inclusive é utilizado em crianças que já tiveram algum tipo de neoplasia Sim, ou até em sim, tratamento, né, a criança está em tratamento de alguma neoplasia, mas tem deficiência de crescimento, exato. então ele é utilizado nesse grupo No inclusive de pós pacientes, sim, né. porque tem algumas neoplasias que elas vão como se fossem deixar a fabriquinha do hormônio de crescimento sem conseguir produzir aquilo que deve, né. Então as crianças muitas vezes desenvolvem deficiência de GH. E depois, né, de um tempo, claro, por uma segurança não pelo GH, mas pela própria criança, é uma das grandes indicações o uso da medicação. Eu sou suspeita, porque assim, fez total diferença na vida do meu filho. É isso. E você sabe, Fá, que eu acho que uma coisa importante, as pessoas falam assim: "Ah, mas GH serve só para crescer?" Não, né, GH, ele é um hormônio que ele tem ação em todo o nosso organismo. Então ele serve, né, para a gente adequar, porcentagem de massa corpórea no nosso, né, no nosso organismo, ele serve para regular toda a parte do perfil metabólico, né, então a gente tem um monte de ação do GH que não é só para o crescimento, né, e isso é muito importante da gente entender, porque você fala: "Ah, mas se eu não usar e tiver indicação, meu filho vai ficar baixinho?" Não é só isso. Né, a gente tem várias outras coisas que estão relacionadas com a saúde como um todo dessa pessoa, desse organismo.
E, Ju, outra coisa, é muito legal, gente, é muito bacana, porque o João passa com a Ju a cada 6 meses, mais ou menos, e ele tá agora nessa fase, né, do estirão, da puberdade e tudo mais. E a Ju, faz algumas orientações muito interessantes para o João, que eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está aqui hoje, né. Porque ela sempre explica para ele que não é ele toma o GH, ok, mas existe outros fatores, como por exemplo, o sono, Uhum, alimentação, uhum. e que tudo isso vai influenciar também aí, no ponto positivo ou no ponto negativo, nesse momento do crescimento da criança, né? É isso, né, eu brinco que a gente eu tenho, falo que, assim, é aquilo que vai no meu coração, assim, dentro, do de todos os meus atendimentos, e é uma coisa que quando eu posso falar disso, não só no consultório, fora, de verdade eu também fico muito feliz, porque eu acho que é a gente olhar com muito carinho e trazer consciência para aquilo que a gente fala que são as grandes bases, né, que são os grandes pilares da vida saudável. E eu costumo brincar que a gente é um conjuntinho, né, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, independente de qual é a religião de cada um. Eu falo que a gente é esse conjunto. E aí eu brinco que não vem separadamente, né? Então a gente precisa cuidar disso. E o que que isso tem a ver com o crescimento? O que que isso tem a ver? Isso tem a ver com aquilo que é a gente poder ser o melhor de nós mesmos, né? E o que que são essas 6 coisas? Que aí eu brinco que é o checklist, né? Vai Ela lá, faz um checklist, a gente, ela tia faz Ju um checklist. ou a doutora Ju conversar sobre, né? Eu acho que a gente poder ter uma boa alimentação, né? Isso não tem nem o que falar para o crescimento, isso é importante, mas para nossa vida, né? E assim, acho que a alimentação saudável dá pra gente sentar e falar, mas muito aqui, Exatamente. né? Enfim, mas eu brinco que assim, colocando bem numa síntese, assim, é a gente comer o mais natural e o mais diversificado possível e a gente ter uma boa relação com a comida, né? Porque comer não é só colocar comida na boca, né? Comer é cultura, comer são tradições, enfim. Então tem muita coisa, né, relacionada. Mas então é a gente se alimentar bem, é a gente fazer atividade física. Isso é super importante, né? Eu acho que a gente precisa muito estimular as nossas crianças, né? Enfim, todos que estão ao nosso E redor. Ju, assim, isso da atividade física particularmente, quanto seria indicado por semana? Quantas horas seria o Tá. recomendado aí pela Sociedade de Endocrinopediatria? É assim, existem 2 tipos de atividade. Tem as atividades não estruturadas, né, que é o correr, brincar, pular, eu acho que o contato com a natureza, né, também é muito importante, e isso precisa ser diário, né, o ideal é que seja pelo menos 1 hora por dia. E a estruturada. A estruturada, dependendo da onde a gente vai encontrar, às vezes está em minutos por semana, né, enfim, mas é pelo menos 4 vezes na semana de atividade estruturada. Às vezes, dependendo de onde a gente for encontrar, é pelo menos 30 minutos diários, mas é isso, assim, né. E a gente precisa muito, estimular e trazer consciência para isso, porque o que que eu acho que acontece, às vezes, na correria do dia a dia? Ah, a criança tá no judô, no balé, no não sei o quê, mas ela não tá, às vezes, fazendo um brincar livre, né, e ativo, que é muito importante também. Então essas 2 atividades são importantes. Perfeito. E, bom, continuando, né, então alimentação, atividade física, cuidar do sono, né, tanto da qualidade do sono quanto da quantidade que a gente dorme. Cuidar, daquilo que são os fatores estressores e eu acho que um ponto de atenção, né, a gente não é não ter tecnologia, porque ela vem como uma Hoje em dia é complicado, né. é um dos grandes desafios, eu também sou mãe, acho que né, acho que é um desafio, assim, para nós pais dessa geração, é a gente entregar a tecnologia com saúde e consciência para eles, mas, assim, o tempo, né, que passa ali, o que está sendo consumido, cuidar das emoções, porque uma parte nossa é emoção, e emoção a gente não escolhe, mas a gente vai aprendendo como é que a gente ressignifica, como é que a gente lida, e dos nossos relacionamentos, né, porque nós somos seres que nos relacionamos, então essas 6 grandes questões, elas têm muita relação, não só com o crescimento, mas com o melhor da saúde como um todo que uma criança pode ter. Perfeito. E Ju, outra dúvida. Até eu como dermato hoje em dia, eu tô atendendo cada vez, mais precocemente crianças, com quadro de acne Uhum. ou, eh, sudorese excessiva, Uhum, alguns uhum. alguns sintomas que a gente
normalmente a gente costuma ver no adolescente, e a gente via isso, eu via isso na minha prática clínica, com 20 anos aí de prática clínica, eu via isso mais tardiamente. Uhum. Então, hoje em dia, eu vejo crianças muito cedo já tendo alguns sintomas, né? Que eu aí até eu oriento, falo pra mãe: olha, como é que tá o crescimento? Você tem visto isso com o pediatra? Como é que tá a idade óssea? Porque eu percebo realmente sintomas de puberdade precoce em crianças, às vezes, muito. Como identificar? Como uma mãe, né? Com o seu filho lá de 8, 9 anos, de repente ela olhar e falar assim: não, tô achando que isso não tá no momento ainda. Como uma mãe pode tentar Perfeito. identificar isso? E assim, muitas vezes vem de você mesmo, já É, recebi vários encaminhamentos, né, de que assim: "Olha, a doutora Fátima achou que percebeu acne, né, enfim, o odorzinho", e é isso, tem tido mesmo uma tendência de antecipação, né, acho que a pandemia, assim, na pandemia isso aconteceu muito, várias questões, mas eu acho que na menina, né, quais são os sinais de início puberal? Maminha, né, e a mama a gente tá falando de puberdade mesmo, pelinho pubiano, odor axilar, que tá falando de uma glândula que ela acorda junto, mas não é exatamente ela que é a adrenal. E no menino isso é um pouquinho mais sutil, porque na menina a mama, pum, todo mundo vê, né, não é, tem como não olhar. exatamente. No menino é o odor axilar, é o pelinho, mas é o aumento testicular. O aumento do É muito mais testículo é subjetiva, né? isso, e aí assim fica ali, não é toda hora que o menino deixa a mãe. Começa a crescer, não é. Exato, não quer deixar ela, né, entrar no banho, enfim, né, até por uma questão de autonomia que eles começam a ter nessa idade, mas são esses os sinais, né, e quando isso começa por volta, né, dos 8 na menina ou dos 9 no menino ou antes, precisa ser avaliado, é importante. Uma coisa que eu, isso assim, tenho notado. É, né, É, e eu acho que a questão da acne, né, Fá, que isso é uma coisa assim que vem bastante, assim, né. normalmente é uma das primeiras queixas. Normalmente, Sim, ou é acne, ou realmente o odor, o né? odor, é. Né, a doutora, ele sua muito e fica com cheirinho, né, e às Uhum. vezes a criança é super nova e a mãe fica na dúvida, e elas vêm porque assim: "Meu Deus, que desodorante eu vou usar? Porque é tão novinho, vou Pois usar um é, desodorante comum", e aí aquilo acende, eu falo: "Não, isso tá muito novinho, não sim, é idade para você ter", porque normalmente a criança não tem, né, odor. sim. E você sabe do desodorante, Fá? Acho que é uma dúvida também de várias mães, né. "Ah, que desodorante que a gente usa?". E que você normalmente orienta? Normalmente, crianças muito novinhas, eu prefiro os desodorantes sem alumínio, Isso. né, e a gente tem alguns, atualmente no mercado que a gente consegue encontrar na farmácia. Excelentes, então tem várias opções, então crianças muito novinhas sempre preferir os sem alumínio. Uhum. Até por conta de dermatite, que às vezes eles podem desenvolver. A mesma coisa acontece com acne, né? Quando a Uhum. gente vai tratar e tem 9 anos, 8 anos, a pele ainda é uma pele muito jovem, então você tem que tomar cuidado até com o que você vai utilizar para não ocasionar aí uma dermatite, alguma Sim. irritação, né? Uhum. Que isso é uma coisa que você deve pegar também, né? Tudo isso afeta muito a autoestima aí do, Muito. né, numa fase que é muito importante, né, que tá entrando na adolescência, a opinião alheia, a opinião com a, né, É, acho que com a com a imagem, né, imagem e eu acho que, assim, é orientá-los, né, da importância deles entenderem o auto-amor, né, deles entenderem aquilo que é assim: "Não, eu tenho assim, a pessoa que eu mais preciso amar na minha vida sou eu mesma, independente de". Claro que a gente vai sempre cuidar, né, da gente, isso é muito importante, né, a gente tem o nosso físico, a gente precisa cuidar muito bem dele, mas de saber que a gente é muito mais do que isso. Né, agora acho que uma outra coisa, né, Fá, que tá muito relacionado, assim, a endócrino com a dermato, e que eu vejo, assim, o quanto você assim, né, os dermatos em geral têm me auxiliado, é que a hora que a gente vai para essa questão da acne cada vez mais cedo, as meninas com essa questão da vaidade, a gente trabalhar, e aí é o skincare, né. gente, vou falar Ai, pra senhor. vocês, é um skincare maior que o meu, e que Exato. sou dermato, hein. Então elas têm aquela coisa, né, mas isso é uma coisa que eu converso com as mães que porventura Uhum. trazem as crianças no consultório, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque eles consomem muito conteúdo de TikTok. Muito.
E muitas vezes as orientações que estão dando Não lá não são orientações adequadas. Então eu até falo para as minhas crianças, eu falo: "Não, mas ó, você tem que se questionar. Você acha exato. que isso", e às vezes eu acabo pegando, caso de acne cosmética, porque usa tanta coisa, é tantos passos e corretivo e não sei o quê, e não sei o quê, É. E e tanta coisa alergia? que usa exatamente. Nossa, Sensibiliza, a gente tem que pensar que a gente está lidando com uma pele que é mais sensível, isso é uma criança, ou se está entrando na adolescência, é uma pele que ainda é uma pele delicada, então não é qualquer coisa que pode utilizar. De repente, dependendo do que utiliza, em vez de melhorar, piora. é. Né, não tem necessidade, gente, de com 12 anos usar anti-rugas. Pois Não é, existe essa necessidade. né, e nem um monte de corretivo, Não, e não nem base não sei das eu quantas, não e preciso nem gente, eu vou falar pra vocês, não preciso nem ir longe. A minha filha de 17 anos, ela tem milhares de corretivos. E eu falo: "Pra que você quer um corretivo?". que é "Não, eu perfeita tenho essa. porque eu tenho olheiras". É. E eu acho que vai muito numa nuance, porque às vezes também as pessoas perguntam assim: "Não, então, mas eu proíbo?" Eu falo: "Gente, depende", porque eu acho que tem essa a questão da vaidade, não sei se é o nome assim, né, mas enfim, do autocuidado, né, da gente olhar pra gente, da gente puxa, né, da Mas eu acho que menina. até pode ter, Ju. Eu acho que assim, e quando elas vão no consultório, eu falo: Isso. "Você pode, mas a gente vai utilizar o que é adequado para sua Pra faixa sua etária e para o idade, seu tipo de pele". é isso. E aí dentro, né, com uma pessoa que tem o know-how para orientar, né, e Exatamente. não numa indústria que, enfim, tá ganhando dinheiro à torta e à direita às custas de uma Sim, assim, de uma insegurança, né, frente à imagem dessas meninas que acho que a adolescência, a insegurança tá ali, né, enfim, exatamente, a quero gente usar uma aprender a base. Eu falo: trabalhar. "Não, não vamos usar uma base". De repente uma base tem 2 problemas ali, de repente aquilo é muito pesado para o seu tipo de pele, obstrui seu poro, vai induzir você a ter uma acne, vai É, irritar a sua pele. Não existe necessidade. E para é. corrigir o quê ali? Ou às vezes se tem um quadro de acne, elas usam muita base, Ai, aquela que base horror. obstrui os poros, acaba piorando, né? Eu falei assim: "Então vamos lá, quer usar alguma coisa para disfarçar? Vamos utilizar um protetor com cor, protetor solar você tem que utilizar todo dia. Vamos utilizar um protetor com cor para uma pele oleosa, que tem uma ação anti-oleosidade. Hoje em dia a gente tem tantas opções que tem um efeito aí tão bacana quanto a base e É. não vai ter nenhum problema para sua pele. Remove direito isso, porque isso é outro problema, não tira direito, dorme daquele jeito. Ou tira com lencinho umedecido, que acaba irritando mais ainda. Então, todas essas questões a gente precisa, cada vez são mais frequentes, a gente precisa avaliar, É, né. e olhar como um todo, né, assim, orientando que assim, sim, vamos fazer, mas vamos fazer com orientação, né. Outro assunto, Ju, super pertinente e que a gente percebe, né, hoje em dia vem aumentando, é a obesidade infantil, Uhum, né, e que principalmente nessa fase da adolescência ou acaba mexendo com a autoestima aí da criança. uhum. E quando uma mãe deve, né, suspeitar que seu filho, de repente: "Olha, eu tô achando que isso não eu preciso dar uma atenção, né, preciso prestar Claro, atenção nisso". sim. É, eu esse é acho que é uma coisa, assim, né, endêmica, né, cada vez mais cedo no mundo, acho que agora eu não me lembro, mas se eu não me engano, pouquíssimos países, assim, têm uma diminuição de aumento da incidência e acho que não sei se teve algum que decresceu, agora me fugiu, assim, mas, eu acho que quando procurar, né, quando a gente isso o pediatra, lá nas curvas de crescimento de novo, né, normalmente a criança costuma acompanhar a mesma curva. E a hora que a gente começa a perceber que essa curva tá saindo, né, dali da onde ela deveria estar e não existe um peso ideal, né, existe uma faixa de peso, mas aquela criança normalmente ela vai tender a ter mais ou menos aquela faixa naquele biotipo, né. Então acho que a hora que isso começa a acontecer, mas eu acho que essa é uma das coisas, Fá, que, exceto, puxa, raríssimos casos, assim, que de fato a família às vezes é uma coisa muito da família ou uma dor da família, porque, né, existem famílias, assim, que têm essa questão maior com obesidade e tudo, ou às vezes uma família que vem com essa coisa ainda, assim, né, do: "Ai, não, tá", vou usar esse nome, assim, né, tá gordinho, tá bonito", né, mas acho que cada vez menos, né, eu vejo que cada vez mais
a própria família se preocupa, isso não vem nem do pediatra ou a criança, né, porque a criança começa a se ver diferente e a gente, nós somos seres que queremos pertencer, né, então a hora que a criança começa a perceber, ela já começa a se incomodar e eu acho que cabe a nós entender esse incômodo e explicar muito que obesidade não é sobre balança, né, a obesidade é sobre a gente entender dentro daqueles 6 pilares, aonde que tá a questão pra gente olhar, né. Óbvio que a gente pesa e mede, mas não é atuar na balança, é atuar ali pra curando o O que que está tá de ali errado para poder voltar para o pra poder equilíbrio. exatamente. É uma coisa que acaba sendo complexa, né, porque envolve Muito. Eu acho que de tudo, né, eu falo que essa é uma das questões mais complexas. Em qual sentido? Né, no sentido de que primeiro, normalmente isso não é uma dor só da criança. Isso é uma questão, muitas vezes, da família, de questões de hábito, e a gente tem muita dificuldade de colocar para atenção, né, coisas que estão no automático. Tem muita questão de crenças, né, e muitos pais que se sentem julgados, né. Acho que essa, assim, esse ponto é super importante, porque às vezes o pai e a mãe, eles vão entrar no consultório e eles já foram tão julgados por aquela criança que é obesa, que eles falam assim: "Ai, vou ser julgado de novo", sabe. E o julgamento, a culpa, tudo isso precisa ficar fora, porque senão a gente não consegue olhar com o carinho e a atenção que isso tem que ter, assim, sabe. Então é uma questão complexa, porque também, assim, tá bom, até existe remédio, né, hoje a gente tem aí os análogos do GLP-1, enfim, que eu acho que na hora certa, do momento certo, eles podem muito ajudar, né, a gente, a partir de 12, agora 10 anos, já está, né, porque liberado. realmente o resultado é fabuloso, né. Né, mas eu brinco, assim, que o que que a gente, porque na verdade o que que o GLP-1 faz, né, Fala o ele nome para vai eles verem, Ju, isso, senão eles Saxenda, Ozempic e o é isso aí, Wegovy, gente, né. exatamente, falar de todo Pode mundo, falar o nome, então tá bom. pode falar o nome, porque senão eles não, Maravilha. né. O que que essas medicações fazem? Elas vão atuar exatamente ali naquele centro da fome ansiosa, sabe, do comer por prazer, assim, e é algo que, puxa, a gente sabe quantas pessoas fazem isso, e assim, uma parte nossa da alimentação é o prazer na alimentação mesmo, mas às vezes isso tá um pouquinho desregulado. E eu brinco que ela coloca um muro no nos nossos caminhos mentais, assim, dessa relação com a comida. Ou seja, você vai emagrecer. Mas aí eu falo que, assim, o problema não é pôr um muro, né? Que o problema não é usar a medicação. O problema é a gente não criar caminhos novos. Porque daí, a hora que tira o muro, volta tudo. E Ju, não tenho experiência nenhuma, assim, em relação à criança, com Uhum. utilização dessa medicação. Você pode utilizar por longos períodos? Como é que funciona É, isso? tem tido, Fá, já vários trabalhos, assim, com o uso crônico. Né, dessas medicações, de uma forma, enfim, ainda é tudo muito novo, né, então Sim, eu acho que, assim, a exatamente, gente tem pouco tempo, os trabalhos estão caminhando para isso, assim, como é que a gente, né, como é que é usando isso a longo prazo. Mas eu acho que, assim, o caminho para isso não precisar acontecer é isso, é a gente olhar para, assim, cadê o erro? E, né, e assim, cadê as questões? E como é que a gente faz novos caminhos mentais, né? Eu falo que tudo começa na nossa mente. E a gente precisa fazer nosso cérebro criar novos caminhos e sem ser pela dor, né, e assim, isso não é uma coisa só do endócrino, nem só do nutricionista, nem só do terapeuta, isso é uma coisa interdisciplinar. Então por isso que é tão delicado, né, mas a hora que a gente vai, chegando, entendendo, as famílias entendendo, não de um lugar de dor, mas de um lugar de acolhimento, né, eu acho que é um caminho, assim, para não precisar usar cronicamente. E criança é muito o que ela mais do que que a gente fala, é o que ela vê, né. Ah, com certeza. Então os hábitos, familiares
na alimentação, Em em relação à tudo, atividade né. física, É. então isso eu acho que é muito mais importante do que o que a gente falar, porque eu falo isso, gente, pra vocês de verdade como mãe. Uhum. Eu acho que é muito bonito a gente lê milhares de coisas, né, e aí a gente fala, mas eu acho que as nossas atitudes representam É. muito mais. Vou citar de novo o João é meu exemplo. Vou É falar dele isso. de novo. A minha família, a gente, em casa, tanto eu quanto meu marido, a gente faz muita atividade física, né, é uma coisa que a gente sempre prezou e a gente sempre gostou muito, e desde pequenininho eu introduzi meus filhos neste mundo. Sim. A Letícia sempre foi muito de boa, ia, mas o João ele reclamava, mas ele reclamava de tudo, ele reclamava se ele ia para o futebol, ele reclamava se ele reclamava. Ele não queria, né, tinha aquela coisa dele que ele não queria, mas eu nunca arredei pé, falei assim, natação detestava, detestava. E aí eu falava: "Não, você vai nadar, você vai fazer", e a coisa foi indo, e o legal agora é que, assim, gente, essa criança faz muito esporte. É Ele faz isso. muito esporte, assim, futebol é a grande paixão dele, ele joga futebol todos os dias, ele faz taekwondo, e ele tá aí quase chegando na faixa preta do taekwondo. É, Ele faz futevôlei agora, pegou um novo, então assim, eu acho que isso foi aquela coisa, né, a vida inteira a gente é falando, isso. falando e fazendo, né, não era só É, falava, né, é a gente isso. falava e fazia, e ele tinha um exemplo meu, tinha um exemplo do pai, tinha um exemplo da irmã, Uhum. e isso entrou, e isso agora pra ele faz ele É feliz, e é um isso, hábito que é faz isso. parte dele. Assim, vocês vivenciam isso, né, a criança, a assim, principalmente nos 7 primeiros anos, mas depois também, né, eles têm eu brinco que é um Wi-Fi, assim, super é um Wi-Fi cerebral super, assim, né, ávido por captar tudo, então eles captam muito daquilo que a gente vive, né. E aí, claro, às vezes tem gente que vai ter uma tendência maior de fazer uma coisa, igual você falou: "Ah, lê, gosta", né, enfim. O João não, o João vocês precisaram colocar. Mas nós somos seres que somos do hábito. O que que vocês fizeram? Foram criando nele um hábito, que no começo não tinha muita negociação, né, Não, não uma tinha, ele coisa ou ele, vai outra, nadar, tem enfim. que nadar. Exatamente. Mas agora ele já criou esse caminho mental. Então esse caminho mental já tá lá, não vai sair, né. Por mais que óbvio, né, a Lê talvez esteja num momento de uma demanda maior na escola, tá, mas com certeza a atividade para ela é inegociável, e para o João ficou também, né. Então eu acho que é a gente ter essa consciência daquilo que é extremamente importante, a gente tentar viver isso da melhor forma, né. Óbvio que ninguém faz essas 6 coisas, assim, o tempo todo perfeitamente, né, isso é um equilíbrio extremamente dinâmico, mas quanto mais a gente sabe, por exemplo, a importância da atividade física, vocês sabem, vocês vivem isso, né, e agora isso é assim para ele, né, então isso é uma maravilha, assim, do Não, isso é muito bacana, então assim, não falo nem assim, a gente sabe isso como médico, mas quando a gente vivencia isso na da prática, família. isso é É, é muito, né, fica muito marcado. é isso. Bem, agora, Ju, é o seguinte, quando a gente tem acne e tudo mais, lido com acne, isso diariamente. Quando, numa adolescente, uma mãe deve suspeitar aí que essa acne às vezes não é só da adolescência, mas talvez tenha alguma relação hormonal, que a gente sabe, um ovário policístico, fala um pouquinho, eu falo para as minhas pacientes lá, mas a Ju pode falar disso melhor, Eu que não é só uma acne normal da adolescência. sim. Eu acho que a hora que ela vem junto com outras questões, né, a hora que ela vem junto com ganho de peso excessivo, a hora que ela vem junto com uma irregularidade menstrual, ou com algumas estrias, né, pensando aí naquele excesso de produção de cortisol, com umas estrias que elas vêm diferentes, Em locais em locais atípicos, atípicos, ou quando vem com, né, assim, alterações são umas coisas mais sutis, mas assim, alteração do sono, esse ganho de peso fora, né, do normal em alguns locais, né, mais em abdômen, quando tem aquela que a gente chama de giba, né, mas é aquela concentração de gordura que eu acho que a hora que começa a ter essas coisas pelinho em no rosto, conjunto, né. perfeito. Pelificação em outros locais que não são né, o habitual, é a hora da gente entender toda a questão hormonal, se tá tudo bem, né. Porque muitas vezes eu pego, as meninas menstruam, né.
Mas não existe essa preocupação de repente ver: "Meu, mas tá tudo ok com esse ciclo menstrual?" E eu sempre questiono isso em consulta, porque isso é super importante, né, Sim. porque se a gente vai tratar uma acne, você tratar uma acne convencional de adolescente, você trata de uma forma, se você tiver Uhum. algum distúrbio hormonal, você tem que ter uma abordagem completamente Claro, diferente. é. E nessa interdisciplinaridade, né, Fá, assim, Sim. de várias de poder entender o que que tem pra gente poder atuar juntos na causa das questões, né. Agora um assunto, atual, você falou um pouquinho, mas eu vou dar uma pincelada um pouco maior. O que que você acha que a tecnologia hoje em dia está interferindo, eh, em toda essa parte endocrinológica das crianças? Ah, falando em tudo, né, falando acho em crescimento, obesidade, em qualidade de sono, porque eles às vezes, trocam, né, o horário de dormir, eu Sim, percebo, tipo, vão pra escola morrendo de sono, chegam em casa, dormem a dormem. tarde inteira, e aí eles vão dormir 2, 3 da manhã. Uhum. É. E é um Bom, ciclo que 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 é difícil fica de você vicioso, cortar. super, né, super. Eu acho que esse, de verdade, assim, eu falo que é um dos maiores desafios, e aí eu também, né, me coloco aqui no lugar de mãe, no lugar de ter uma adolescente em casa, e de saber o quanto é desafiador a gente ensiná-los a lidar com tecnologia. Porque é desafiador pra gente saber lidar com tecnologia, né. E eu brinco que eu acho que a tecnologia, ela é o fogo da nossa época. Né, por quê? Porque ela faz coisas maravilhosas, né, olha, puxa, a gente tá aqui hoje graças à tecnologia, né, e assim, a gente tá levando um monte de informações, um monte de coisa que é de super valor, né, de uma forma que a gente não conseguiria levar antes. Então, olha como é lindo, né, mas se a gente não sabe lidar, é um grande problema, né, que eu acho que com as crianças, a gente tem tido, acho que talvez um pouquinho mais de desafios, porque é um cérebro em desenvolvimento, né, e a criança, ela não tem muito esse mecanismo do stop, né, ela não tem muito esse mecanismo do: "Ah, agora eu vou parar, porque agora eu preciso fazer outras coisas". A criança, ela tem uma busca pelo bem-estar imediato muito maior do que a do adulto, porque o cérebro não está completamente formado ainda. Então, é assim, como é que a gente traz, assim, e na verdade não tem nem que trazer, né, a tecnologia tá aí, em tudo, Eu acho né. que até cria que eu percebo, assim, cria até uma ansiedade, porque Muito. eles não têm a gente quando era criança, né, gente, não faz muito tempo, mas a gente quando era criança, Tempinho por exemplo, você atrás. gostava de um desenho animado, você tinha que esperar quarta-feira era quarta-feira 9 da manhã, você tinha que esperar quarta-feira 9 da manhã para assistir o desenho animado. Hoje em dia não existe né, eles não Uhum. têm isso, É, eles querem assistir, eles assistem ali naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, vai ver uma série, adolescente maratona, entendeu, ele acaba a série em um dia, fica até é. 5 da manhã acordado assistindo a série, então assim, isso até gera outros conflitos, eu acho, Nossa, não, acho emocionais, né, que tipo, que que vale. a vida não E é assim, e assim, a ó, vida você tem que esperar. exato, tem que esperar. Mais e mais, isso quem consegue sentar e ver uma série, porque tem criança que não consegue mais. Tem criança que a busca pela dopamina, né, que eu acho que a grande estrela da questão aqui é esse hormônio, que ele traz um bem-estar muito grande, né, acho que por isso e a maioria das coisas relacionadas à tecnologia, principalmente com criança, assim, né, então vamos lá, os tipos de desenho, vai, rede social, os jogos, né, dopamina, dopamina, dopamina. E aí, o que que acontece? Bem-estar intenso, rápido e cai rápido. O que que você quer? Mais. Mais. De novo, de novo. Aí eu brinco que chega uma hora que a fábrica ali pifa, porque nem um motor que fica muito tempo funcionando, ups, que fica muito tempo funcionando demais, ele vai ficar saudável. Uma hora pifa. Aí a hora que pifa, o que que acontece? Eles não têm, o corpo precisa de um tempo para conseguir aquilo de novo. Aí é a hora que eles ficam irritados, a hora que eles ficam bravos, nervosos. Aí você fala, nossa, vários, né? Se a gente quase todas as crianças. E o que que acontece? Eles vão perdendo o repertório de bem-estar e prazer de outras formas, né? E aí, quando tem muito, eu falo que tem um ciclozinho assim que é super desafiador, que é eu tô na tela, dopamina, 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 ups, caiu, mandaram eu sair da tela, eu vou buscar o quê? Prazer imediato na alimentação. Hiperpalatáveis, né? Doce,
gordurinhas, enfim. E aí a gente fica nisso. Então, fora as questões com a comparação, né? Acho que a gente pode, de novo, sentar e falar horas aqui sobre isso. Mas eu acho que não é proibir, sabe, Fá? Eu acho que. E assim, uma das outras grandes questões é que a gente tá aprendendo a jogar com a bola em jogo. E o jogo tá aqui, ó, a 1000 por hora, né? Então, é como é que a gente traz o acesso à tecnologia com consciência e saúde, né? Eu acho que isso, até falo como mãe, a Ju também é mãe. Eu acho que a gente é um desafio nosso, né? Mesmo porque Sim. eles são a primeira geração, né? Que Que efetivamente nasceu com isso, nasceu, né? Nesse mundo digital, né? digital. O pessoal fala, é nativo digital? É, mas também é inocente digital, né? E às vezes a gente acha, ai, não, tá seguro ali porque tá em casa. Não tá. O buraco é bem embaixo, assim. Então, é tanta coisa. Olha só, a gente tá aqui acho que falando uns 2 minutos disso e a gente já passou por milhões de nuances. Mas tem as coisas boas, assim. Até ontem eu atendi um pacientinho que ele adora fazer programação. Que legal. E olha, exato, é um mundo lindo, gente, assim, que tem um monte de coisa legal, mas ele falou: "Eu perdi a mão". Ele falou: "Não consigo fazer outra coisa". Eu falei: "Então vamos voltar", né. Porque eu acho que é um desafio. Que conselho que você daria, Ju, para pais que estão Uf, passando por este. tipo, nossa, tipo, que conselho que você Ai, daria pra você mesmo? o que que você dá? Juliana, qual conselho você falaria pra você? O que que você falaria, Porque Ju, eu para eu tentar cortar esse ciclo, que realmente é uma coisa que é difícil, né? eu acho, Fá, que assim, é a gente ensinar para os nossos filhos prazer na conexão fora da tela, fora da tecnologia, É a forma como eu penso, sabe? exatamente isso. É isso, Mostrar que assim. existe o mundo e o mundo é super legal. Exato, né? E assim, que ali na tela mostrar, porque isso eu faço inclusive com a minha filha de 8 anos, mostrar os grandes problemas dali, né? Claro que eu não vou falar para uma menina de 8 anos que tem assim, não vou falar com todas as letras que tem um abusador no joguinho. Mas eu vou falar para ela que tem muita gente boa no mundo, mas que tem muita gente que não é boa. E que uma pessoa que não é boa, se eu tô enxergando, a gente como a gente é esse conjunto, nosso feeling ajuda muito a gente entender se a gente pode ficar perto dela ou não, mas na tela não, né? Então eu acho que é a gente mostrar a realidade e se colocar, eu acho que nessa situação de aprendizes também, Porque eu acho que somos aprendizes, né? né? Porque assim como essa É primeira isso. geração digital, nós somos os primeiros Os pais de pais, uma geração digital. exatamente, né? Então eu brinco muito assim que nós somos uma geração de pais que tem crianças que têm uma possibilidade imensa e maravilhosa de união, de tanta coisa, mas que se a gente não cuidar, isso vai ser só cada vez mais, né, a separação dos polos, assim, sabe? Então, eu falo muito para elas, né, que eu falo assim, ó, eu não vou acertar sempre. Aí tem hora que minha filha fala assim, nossa mãe, mas será que você erra, né? Eu falo, nossa, minha filha, eu erro. Ó, na lambada, porque elas são minhas mestras, assim, que a gente aprende muito com os nossos filhos. Mas eu acho que eles saberem, assim, que a gente faz o melhor que a gente pode, né? E eu acho que a gente se colocar nesse lugar, né? De que, assim, tem muita coisa que a gente tem um know-how, né? Muito maior para ensinar. Isso não é uma delas. E que eu acho que não tem uma regra, né? Ah, tá bom, existe uma recomendação, existe 2 horas de tela no máximo por dia. Mas dependendo do que essa criança fizer às 2 horas da tela, é nocivo, né? Ou se às vezes ficar um pouquinho mais, mas for um momento em família, puxa, será que isso, né? Então, eu acho que é a gente saber que a gente está aprendendo e que a gente precisa muito trazer a importância dessa conexão gostosa fora da tela, sabe? Gente, sigam a Ju. A gente tem que falar uma coisa, sabe que eu faço comercial da Ju, porque, gente, ela tem um e-book de receitas É saudáveis pra gente fazer para as verdade. Ah, a crianças. gente pode colocar, dá? Pra colocar o link? Ou, né, Ah, então gente, pronto. vocês Vai ter o têm que link. entrar, porque meus filhos comeram abobrinha, graças a Ju.
tá? É. Então olhem lá o e-bookzinho dela. Fala Isso, eu aí, vou Ju, o deixar. Instagram. O Instagram é arroba, né, DRA Juliana Masson, e aí eu disponibilizo o de lancheira saudável, que são as coisas que a gente manda, né, que eu mando para as meninas, e o de legumes e verduras que falo que uma das minhas pequenininhas, ela não era muito fã, então, eu brinco que tem lá só aquilo que a Juju e a Isa aprovaram. É. Então eu vou deixar, vocês colocam ali e fica para quem quiser. Ju, foi muito, Ah, muito produtivo o nosso bate-papo aqui. também Espero, adorei. acredito que vai trazer, eh, vai, na verdade, acrescentar muito para quem assistir aqui nosso podcast, porque foi uma coisa assim super atual. Até eu aprendi coisas, foi muito bacana. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo, gente, numa sexta-feira à noite. Estamos aqui. Obrigada, Ju. Ah, eu quem agradeço de coração. Adoro estar com você, Ah, que adoro bom, que bom. conversar sobre isso e de verdade, gratidão. Muito bom.